Olá, graça e paz. Quero compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, mais um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Na Nova Versão Internacional diz: orem constantemente. Irmãos, eu estava lendo um dia desses um livro que me chamou a atenção para uma verdade bíblica sobre a oração, sobre a prática da oração. O autor disse assim: a imensa maioria das orações nas Escrituras, elas são breves, são curtas, né? Sim, há o registro de orações longas, como por exemplo, 2 Reis capítulo 8, mas elas são exceções, não são regra. A maioria das orações é curta. Você pode pesquisar e ver. Claro que o autor não quis menosprezar quem ora sozinho ou em grupo por um longo tempo. É óbvio que quanto mais pudermos orar, quanto mais pudermos nos envolvermos com a prática de oração durante um período longo, tanto melhor, tanto melhor. O que o autor quis, na verdade, ressaltar é que as orações curtas têm o seu lugar, têm o seu propósito. E por meio de orações curtas, breves, estamos e estaremos cumprindo a ordenança bíblica de orar continuamente, de orar sem cessar. Irmãos, Paulo é o fundador da igreja em Tessalônica. Você pode ver isso lá no capítulo 17 do livro de Atos. E é uma igreja, então, que é filha, entre aspas, do ministério e do apostolado deste grande homem de Deus. O apóstolo Paulo deixou a cidade de Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 10 nos fala sobre isso, e deixou lá para pastorear aquele rebanho o seu filho na fé, o pastor Timóteo. E depois de algum tempo, Timóteo, então, vai ao encontro de Paulo, que se encontrava em Corinto, e lá presta um relatório sobre como estava a igreja. Como toda qualquer igreja, tinha suas virtudes e, infelizmente, os seus vícios. Tinha suas vitórias, mas, infelizmente, também tinha as suas derrotas. E, a partir daí, então, o apóstolo Paulo doutrina, orienta aquela igreja, dá uma série de conselhos e recomendações para aquela igreja, visando a edificação, a transformação, a bênção daqueles crentes. O apóstolo Paulo tem aqui na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 a 21, uma série de conselhos práticos para dar para a igreja, e entre os conselhos práticos ele traz este mandamento de orar constantemente, de orar sem cessar. A ideia aqui, irmãos, desse texto, dessa palavra, desse mandamento, não é você deixar de trabalhar para orar, não é você deixar de cuidar da família para orar, não é deixar de cuidar dos filhos, né, e se isolar em algum lugar para apenas orar, ou deixar de estudar para orar. A ideia é: ore em toda e qualquer situação, ore em todo e qualquer momento, ore sempre, sempre, todo e qualquer momento e ocasião sejam momentos e ocasiões para se buscar a presença do Senhor nosso Deus. E é pensando nisso, irmãos, que eu queria trazer aqui para você uma reflexão sobre orando em todo o tempo. Um apelo para você orar constantemente. Como disse o apóstolo Tiago, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Talvez estejamos vivendo vidas espirituais pobres, talvez estejamos vivendo situações difíceis, sofrimentos, porque não estamos orando como deveríamos orar. Não é que a oração vai nos livrar, né, de passarmos por sofrimentos e problemas na vida, mas alguns sofrimentos e alguns problemas poderiam ser evitados se tivéssemos uma vida de mais oração, de mais vigilância,
de mais busca da presença do Senhor. Então, irmãos, orando em todo o tempo. Nós devemos orar quando precisamos da direção de Deus para as nossas escolhas. Sempre temos escolhas a fazer. Constantemente temos escolhas ou decisões a tomar. E nesses dias, as decisões e as escolhas são quase compulsórias, né? Somos obrigados a fazer escolhas, e sempre, e constantemente. Mas sabemos, irmãos, por experiência própria, que nem sempre as nossas escolhas são ou foram as melhores. Que muitas vezes tomamos decisões equivocadas, que muitas vezes tomamos decisões que trouxeram imensos prejuízos e dificuldades para a nossa vida, infelizmente. Eu mesmo, se pudesse voltar atrás, não teria tomado algumas decisões, não teria feito algumas escolhas. Mas em tudo, bendito e louvado seja o nome do Senhor. A gente tem uma história bíblica de Ló, que ilustra bem o perigo de não se orar para se tomar decisão. Ele e seu tio Abraão estavam tendo problemas com os seus pastores, respectivos pastores que cuidavam dos seus rebanhos, e por medo deste conflito atingir o relacionamento de ambos, eles resolvem então se separar. Abraão dá a prerrogativa para Ló: escolha, meu sobrinho. E ele escolhe, mas não ora, não pede a orientação do Senhor, não busca a face do Senhor, e como consequência, meus irmãos, ele faz uma escolha terrível. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 10, que olhou Ló, viu todo o Vale do Jordão, que era bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ele então, ao decidir o caminho a tomar, se direciona para as cidades de Sodoma e Gomorra. E ali você sabe qual é o final da história. Ele perde toda a sua fortuna, ele perde sua esposa, ele perde dignidade, ele perde muitas coisas, infelizmente. Por quê, irmãos? E a Bíblia vai nos ensinar que há caminhos que parecem ser bons, mas ao cabo deles dão caminho de morte. Pela visão natural, ele olhou, não, ali é o melhor caminho, a terra é bem irrigada, tem bom pasto, é ali que eu vou continuar a prosperar, a crescer e a me dar bem. No entanto, irmãos, sem orientação de Deus, sem a visão de Deus, sem a revelação do Senhor, sem Deus nos mostrar, nos falar a sua vontade, podemos tomar a mesma direção equivocada que Ló tomou. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Há caminhos que parecem ser bons, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Então, assim como Ló, irmãos, boa parte dos nossos erros decorrem porque não oramos. Ainda que em pensamento, ainda que simples e brevemente, mas não oramos. Erramos porque não colocamos diante de Deus as escolhas e decisões que precisamos tomar. Voltando ao texto, lembre-se, recorde-se, orai sem cessar. Orem constantemente. E é nesse sentido, você tem que fazer uma escolha, ore. Tem que tomar uma decisão, ore. Ainda que seja na mente, ainda que seja aquela breve oração: Senhor, mostra-me o teu caminho. Senhor, qual decisão devo tomar? Senhor, qual é o rumo certo? Senhor, fala comigo. Irmãos, temos que confiar no Senhor, não na nossa expertise, no nosso discernimento, na nossa experiência. Temos que confiar no Senhor. Uma história que ilustra bem a confiança no Senhor e não a confiança nos meus recursos, no meu dinheiro, no meu tempo de vida, na minha experiência, é a história de Eliezer, o mordomo de Abraão. Ele recebe a incumbência de Abraão de ir à sua terra natal a fim de buscar uma esposa para seu filho Isaque. E Eliezer, então, assume essa responsabilidade, leva consigo uma caravana, 10 camelos abastecidos com ouro, roupas finas e aquilo que havia de melhor nos bens de Abraão. E vai assim. Mas ele não confia nas circunstâncias, não confia nesse ouro, não confia nessa prata,
não confia nos bens que estava carregando, ele confia no Senhor. E ele faz uma breve oração. Gênesis capítulo 24, versículos 12 a 14, dizem assim: Então orou Eliezer: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me nestes dias bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Esta foi a oração de Eliezer. E Deus respondeu, e Deus ouviu. Como resultado, Rebeca se transforma na esposa, né, de Isaac, e a partir daí a bênção do Senhor continua se manifestando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você tem decisões a tomar? Minha irmã, você tem uma decisão a tomar? Então, ore e busque a orientação do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões por rompantes. Não tome decisões, muito menos ainda, se tiver com raiva, ira, ressentimento, em nome de Jesus, porque pode ser uma tragédia para você. Ore, busque ao Senhor e Ele mostrará o caminho. O Senhor nosso Deus, ao enviar seu Filho, Jesus, ele se revela como o caminho. Jesus, ele tem uma direção para nos dar. Busque a orientação de Jesus. Busque a orientação do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Nenhuma escolha deve ser feita precipitadamente, mas se você tiver que escolher rapidamente, ore. Deus ilumina, Deus guia em nome de Jesus, né? Tendo tempo para decidir, não confie na sua experiência, não confie nas circunstâncias, coloque a sua causa diante do Senhor, a escolha que você tem que fazer diante do Senhor. Amém, meu irmão? Segundo lugar, orai sem cessar, diz a Bíblia. Quando? Em que circunstâncias? Ore sem cessar, naqueles momentos em que você recebe mais notícias e quando você está em dias difíceis da sua vida. Irmãos, Davi estava recebendo o juízo de Deus e essa história ilustra bem a importância de orar nos dias maus, quando estamos sendo atacados, quando estamos em meio a situações difíceis. Ele havia adulterado, havia assassinado Urias, um dos soldados de sua guarda pessoal, e Deus estava pesando a mão dele sobre. Obviamente que Davi foi perdoado, louvado seja o Senhor, mas aí ele tinha situações difíceis, né? Tinha a consequência do pecado que receberia e infelizmente recebeu mesmo. Absalão, seu próprio filho, deu um golpe de estado em seu pai, Davi. Junto com Absalão, muita gente que era da corte de Davi acompanha Absalão neste golpe de estado. E entre eles estava um homem chamado Aitofel. Aitofel era um homem diferenciado. Era um homem de uma sabedoria extraordinária. Era um homem que conseguia discernir as coisas, que tinha sempre uma palavra certeira, né, para dar quando era consultado. Para você ter uma ideia, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz assim sobre Aitofel, que a palavra dele era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Davi, quando soube que Aitofel estava então com Absalão e que era conselheiro de Absalão, teve medo, teve pavor. E por temer as consequências deste conselho, que certamente seria eficaz, seria absolutamente fatal para Davi, ele fez uma pequena oração, uma breve oração. Diz assim o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31.
Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou. Olha que oração curta, brevíssima. Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Irmãos, por graça e misericórdia, Deus transformou em loucura o sábio e eficaz conselho de Aitofel. Porque Davi simplesmente orou, fez essa oração: Senhor, Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Diz a palavra de Deus em 2 Samuel 17,14, Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Orai sem cessar. Oração breve, curta, feita mentalmente. O Senhor transforma em loucura o conselho de Aitofel. Deus recebeu esta oração, Deus atendeu esta oração e Deus deu vitória a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos nós passaremos e todos nós passamos, né, pelos dias maus, dias nos quais sofremos ataques, né, apertos, dificuldades, né, e às vezes esse dia mau vem e traz consigo não um, mas vários problemas. Eu mesmo já tive a experiência de me encontrar na iminência de uma experiência ruim, estava vivendo esse dia mal, né, e ouvi de um amigo, de uma pessoa que estava próxima, né, para me preparar para o pior. Né. Deus, por graça e misericórdia, também ouviu a minha oração e o pior não aconteceu. Irmãos, temos que orar constantemente. A tendência natural é desesperar. Muita gente fica paralisada, né? Não consegue ir adiante, não consegue reagir corretamente, não consegue se mover na direção certa. Mas, nesses momentos de dias maus, ore. Que a sua pequena e breve oração pode ter um efeito e um resultado extraordinariamente abençoador sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Ouvindo o conselho de Paulo, use a sua melhor arma, e a nossa melhor arma é a oração. Não que a oração em si ela seja poderosa, é Deus que é poderoso, é Deus que realiza o milagre, né? É Deus que opera, mas Ele espera que abramos a nossa boca, que elevemos o nosso pensamento a Ele e falemos com Ele, coloquemos diante dEle as nossas súplicas, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas necessidades, as escolhas e decisões que precisamos tomar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Irmãos, quem não tem escolha a fazer? E eu concluo aqui. Quem já se encontra livre de escolhas? Quem não passa ou passará por dias difíceis? Todos nós temos dias, irmãos, difíceis pela frente, e teremos pela frente, e todos nós temos escolhas a realizar. Então, sem dúvida, podemos fazer muitas coisas e devemos fazer muitas coisas, mas não devemos deixar de orar. Haja, mas ore. Ore e depois haja, em nome de Jesus. Não desista de orar. Ouça o que Jesus diz, e eu termino com essa palavra do nosso Senhor e Salvador. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ore sempre, meu irmão, minha irmã, e nunca desanime, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco meu irmão, minha irmã diante da tua presença e peço que o Senhor oriente, guie e direcione, que o Senhor os ajude nas escolhas e decisões que devem tomar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus te abençoe.